Olá, sejam bem-vindos a Oscar Cursos. Aqui quem fala é Paulo Peixoto. Estamos em mais uma aula de Direito Administrativo do nosso curso 3 em 30, trazendo muitas dicas e informações para vocês. Para quem quiser, aqui embaixo já está o meu Instagram, @phlpeixoto. Você já pode me seguir e tem meu canal no YouTube, Paulo Peixoto Prof. Dito isso, vamos para as nossas questões. Vamos ver o que nos aguarda, o que nos espera hoje. Essa questão caiu no 23º exame e tinha o seguinte enunciado: o Estado X pretende fazer uma reforma administrativa para cortar gastos. Com esse intuito, espera concentrar diversas secretarias estaduais em um mesmo prédio, mas não dispõe de um imóvel com a área necessária. Após várias reuniões com a equipe de governo, o governador decidiu desapropriar por utilidade pública um enorme terreno de propriedade da União para construir o edifício desejado. Sobre a questão apresentada, assinale a afirmativa correta. Bom, o tema aqui é desapropriação. Agora vamos recapitular alguns pontos, algumas questões envolvendo a desapropriação. Primeiro, o que é desapropriação? Certo? A desapropriação a gente pode conceituar como uma forma de intervenção originária na propriedade, na qual o poder público afeta o direito de propriedade. O direito de propriedade vai ser afetado, ou seja, o poder público toma a propriedade, toma o imóvel de alguém. Pode ser de um particular, pode ser de um ente público também. E quando a gente fala na desapropriação, nós temos modalidades. Nós temos, em primeiro lugar, a desapropriação comum, certo? Que ela é subdividida em desapropriação por necessidade ou utilidade pública, prevista no Decreto-Lei 3365 de 41, por exemplo, para a construção de um prédio público, como o enunciado mencionou, é feita a desapropriação. E temos ainda a desapropriação comum por interesse social, com base na Lei 4132 de 1962. Exemplo, para a construção de casas populares. Tem um interesse social aqui, desapropria-se um imóvel para a construção dessas casas. Tudo bem? O que você precisa lembrar? Que na desapropriação comum haverá sempre indenização prévia e em dinheiro. Então, o poder público tira o imóvel, tira o terreno, só que vai pagar uma indenização ao proprietário. Tudo bem? Essa é a desapropriação comum. Em contrapartida, nós temos ainda a desapropriação sanção. Está prevista na Constituição. Nós temos a desapropriação para a reforma urbana, que fica aí a cargo dos municípios, com base no artigo 182 da Constituição. Temos também a desapropriação para fins de reforma agrária, prevista no artigo 185 da Constituição, que fica aí a cargo da União, e ainda a desapropriação confisco ou expropriação, prevista no artigo 243. Tá? Na desapropriação para a reforma urbana, haverá pagamento, certo? Indenização em título da dívida pública. Para fins de reforma agrária, o pagamento da indenização será em título da dívida agrária. E na desapropriação com fisco, expropriação, não tem indenização. Tá? Não tem indenização. Porque aqui há, naquele imóvel, uma plantação de psicotrópicos, a utilização do imóvel para fins de tráfico ilícito de drogas entorpecentes, ou então trabalho escravo, mão de obra escrava. Então não tem indenização. Estão praticando ilícitos naquele imóvel, em razão da função social da propriedade, o poder público vai lá e tira o imóvel. Beleza? Mas pensa o seguinte, se nós estamos falando de direito administrativo, a desapropriação, essa retirada, essa intervenção na propriedade, ela tem que seguir alguns passos. Não é simplesmente vem lá o poder público e retira. Há alguns passos, ela é um procedimento. Nós temos a fase declaratória, na qual será feita a indicação do bem. Depois que é indicado qual bem será desapropriado, haverá aí a justificativa por que se quer desapropriar aquele bem. Feita essa fase declaratória, a fase executiva, que aqui vamos se estimar qual é a indenização, quanto vai ser pago, e pode aí ser resolvida por um acordo na esfera administrativa, o proprietário e o poder público chegam num acordo, haverá o pagamento, ou, se não tiver acordo, haverá o ajuizamento de uma ação de desapropriação. Beleza? Feita aí pelo poder público. Muito bem. Dito isso, feita essa recapitulação, vamos ver as alternativas. Letra A. A União pode desapropriar imóveis dos estados.
atendidos os requisitos previstos em lei, mas os estados não podem desapropriar imóveis da União. Bom, eu disse que é possível a desapropriação de imóvel de ente público. Só que o ponto que você precisa lembrar é que o ente de maior proporção pode desapropriar imóveis, a propriedade dos entes de menor proporção, mas o inverso não ocorre. Então, quer dizer, a União pode desapropriar, é de maior proporção, a União pode desapropriar bens dos estados, do Distrito Federal e dos municípios? Pode. Agora, o Estado pode desapropriar bem da União? Um ente de menor proporção pode desapropriar um bem de um ente de maior proporção? Não. Não pode. Os estados só podem desapropriar bens dos municípios. Então, vamos fixar aqui. União pode desapropriar de todo mundo. Estado pode desapropriar dos municípios. Agora, o inverso não pode acontecer. O fundamento para isso está lá no artigo 2º, parágrafo 2º do Decreto-Lei 3365 de 41, certo? Ele diz exatamente assim: os bens do domínio dos estados, município, Distrito Federal e territórios poderão ser desapropriados pela União e o dos municípios pelos estados. Mas, em qualquer caso, o ato deverá preceder a autorização legislativa, certo? Então, na forma como apresentado pelo enunciado, não pode acontecer, certo? Não pode acontecer, porque nós temos aqui o Estado querendo desapropriar bem da União. Então, não dá. Então, essa alternativa A está certa. A União pode desapropriar imóveis do Estado, sim, atendidos os requisitos, mas os Estados não podem desapropriar imóveis da União. Perfeito. A letra A está correta. Pode marcar. Por desencargo, vamos ver as outras alternativas. Para que haja desapropriação pelo Estado X, é imprescindível que esse ente federado demonstre em ação judicial estar presente o interesse público. Não, a gente já viu que não é possível. Então, nem ajuizando ação será admitido. Corta a letra B. Letra C. A desapropriação é possível, mas deve ser precedida de autorização legislativa. A gente já viu que não é possível, certo? E, embora o artigo que eu li para vocês diga que há necessidade de autorização legislativa, na forma como aconteceu no enunciado, não dá. Então, corta. E D, a desapropriação é possível, também não já vimos que não, mas deve ser precedida de autorização legislativa pelo Congresso Nacional. Também só alterou aqui o trecho final, está errada. Letra A mesmo é a correta. Tranquilo? Guardou isso aí? Muito bem. Vamos para a próxima questão. Caiu no 25º exame. Em novembro de 2014, Josué decidiu gozar um período sabático e passou, a partir de então, 4 anos viajando pelo mundo. Que maravilha, né? Todo mundo gostaria de ter, né, tempo e dinheiro para poder fazer isso, né? Viajar, vou viajar, eu volto um dia. Mas não é o caso nosso, né? Está aqui trabalhando. Ao retornar ao Brasil, foi surpreendido pelo fato de que um terreno de sua propriedade havia sido invadido em setembro de 2015. Né? Pouco menos aí de um ano que ele viajou, ele descobriu, depois quando ele voltou, né, que o terreno que ele tinha foi invadido pelo município Beta. Então, o ente público, o poder público, invadiu um terreno que nele construiu uma estação de tratamento de água e esgoto. Em razão disso, Josué procura você para, na qualidade de advogado ou advogada, traçar orientação jurídica adequada em consonância com o ordenamento vigente. Então, aqui, meus caros, a gente percebe que, como eu disse para vocês, a desapropriação ela tem que seguir um passo a passo, fase declaratória, fase executiva. No enunciado aqui, ele não fala que teve essas fases, que foi observado o procedimento legal. Houve, na verdade, uma invasão. E é possível que haja esse tipo de situação, que o poder público invada um imóvel de particular? Essa situação acontece e na prática, e a doutrina chama assim, de desapropriação indireta ou apossamento administrativo. É justamente quando a administração ela se apropria de um bem, ela se apropria desse bem sem observar os requisitos da declaração e da indenização prévia. Porque a indenização é prévia, como eu falei para vocês. Então, aqui, a administração pública, o poder público não fez não seguiu o que a lei dispõe e fez uma desapropriação indireta. Tranquilo?
Só que aí o que vai acontecer? Será que tem como anular e reaver esse terreno? Ou já não tem mais o que fazer? Notem aqui que, pelo enunciado, vou voltar, o terreno, uma vez invadido, ele já foi afetado e construíram uma estação de tratamento de água e esgoto. O terreno já está sendo utilizado no interesse público. Quando você se deparar com uma situação como essa, de desapropriação indireta, você tem que lembrar do artigo 35 do Decreto-Lei 3365. O Decreto-Lei 3365, de 41, que tem lá no artigo 35 a seguinte redação: os bens expropriados, uma vez incorporados à fazenda pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação julgada procedente resolver-se-á em perdas e danos. Então, o ponto aqui é o seguinte: se tivesse só na fase ainda de invasão, sem a incorporação à fazenda pública, ele ainda podia conseguir reaver o imóvel dele, o Josué. Só que aqui, como passou muito tempo, ele estava viajando, né? O que aconteceu? Houve a incorporação e já houve a afetação do bem para o interesse público, para a construção, né, da estação de tratamento de água e esgoto. Então, uma vez que já houve essa afetação, não tem mais o que fazer, do ponto de vista de reaver o terreno. O máximo que vai acontecer aqui é o Josué conseguir indenização, ele ser indenizado. Então, vamos ver as alternativas a partir dessas considerações. Letra A. Deve ser ajuizada uma ação possessória diante do esbulho cometido pelo Poder Público Municipal. Não dá mais para ser possessória, porque já houve a incorporação. Corta a letra A. Letra B. Não cabe qualquer providência em juízo, considerando que a pretensão de Josué está prescrita. Segundo a jurisprudência e de acordo com o Código Civil, o prazo para indenização por desapropriação direta é de 10 anos. Então, está dentro do prazo, não dá para falar aqui que houve pretensão que que houve prescrição. Nada a ver. Letra C. Impõe-se que Josué aguarde que o bem venha a ser destinado pelo município a uma finalidade alheia ao interesse público, para que somente então possa pleitear uma indenização. Também não. Ele já perdeu o terreno, tem direito à indenização. Não é esperar que ele seja destinado a uma finalidade alheia. Nada a ver. E sobrou então a letra D. É pertinente o ajuizamento de uma ação indenizatória, ok? Com base na desapropriação indireta, perfeito, diante da incorporação do bem ao patrimônio público pela afetação. Essa é a alternativa correta. Letra D de dado, então mostra aí o caminho, mostra corretamente o que deve ser feito. Como você, sendo advogado, deveria orientá-lo. Cabe a ele ajuizar uma ação indenizatória para receber, né, a indenização pela invasão do terreno dele. Meus amigos, eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, deixa nos comentários ou mande no Instagram, se você quiser, que a gente vai seguindo nos estudos. Nosso objetivo aqui é ajudá-lo a ser aprovado no exame de ordem. Com isso eu vou encerrar e a gente se vê numa próxima aula. Um grande abraço e até mais.